Fala família, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando mais um especial NBA, falando de basquete aqui na Rádio Disney. Vamos falar com ele que é expert em basquete. Mais de 10 anos jogando, hoje atualmente cuida da carreira de mais de 26 atletas. Ele já foi repórter, ele é jornalista, ele já foi apresentador da NBB. Marcel Pedrosa Souza. Fala, Serginho. Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim, falar sobre basquete já é uma das melhores coisas da vida. E poder estar aqui com você nesse especial NBA. Vamos falar de muita coisa. Quero dar meus palpites também. Opa! Né? Porque a NBA tá quente demais, então tem muita coisa legal pra gente falar. Vamos falar aí das últimas vagas do play-in, né? Que tá pra começar. E também vamos falar dos playoffs que já tá se caminhando. Mas eu quero saber a história do seu nome, que é uma homenagem a um grande jogador. Conta aí pra gente. Cara, meu pai era completamente viciado em basquete. Ele estava bem envolvido, assim, na época que eu nasci, no final da década de 80. E eu sou o caçula dele, né? E os outros meus irmãos, minhas irmãs não tiveram um envolvimento tão grande com o esporte. Então, acho que ele já quis marcar no nome. E aí, quando descobriu que era menino, ele falou pra minha mãe, olha, você tem 4 opções de nome pra escolher. Marcel, Oscar, Vlamir e Amaury, né? Pra muitos e pra ele, os 4 maiores jogadores da história do basquete brasileiro. E aí a história é que minha mãe escolheu o Marcel, porque ela falou, pelo menos é o nome mais bonito aí. E eu sou grato pela minha mãe, não que eu não queria homenagear algum desses outros, mas realmente entre esses 4 nomes, Marcel é mais elegante. E como começou a sua história com o basquete? Como você começou a curtir o basquete? Começou aí mesmo, no berço, e aí eu tenho memórias, assim, até meio loucura pensar isso. Eu tenho memórias com 4, 5 anos de idade, assistindo jogos de basquete. Meu pai já tinha me dado minha bolinha. Minha alegria era quando dava um intervalo e eu entrava lá na quadra para dar uns arremessos. E nessa época, como eu falei, meu pai estava muito envolvido. Ele teve até participou de um mandato da Federação Paulista como vice-presidente. Então ele conhecia todo mundo. Meu pai era aquele cara de conversa. Então eu comecei a conhecer os jogadores, os técnicos na época do profissional. E isso me fez me sentir acolhido, né? Então acho que essa paixão que eu tenho pelo basquete vem por isso, né? Desde pequeno foi um ambiente em que eu tava falando com a nata, assim, né? Então eu me sentia importante de estar ali cumprimentando os jogadores que, né, jogavam ali profissionalmente, seleção brasileira. E aí... Mas aí você mas já jogava bem, jogava brincando? Cara, eu brincava bastante. Meu pai me colocou numa escolinha de esportes na época para eu fazer todos os esportes possíveis, né? E aí foi natural ir pro basquete. E aí com 10 anos eu comecei a jogar ali nas categorias de base do Pinheiros. Jogava melhor em qual? Cara, eu sempre fui armador, mais clássico, assim, na época, mais para trás, assim, cabia um jogo mais lento. Uhum. E eu fui me especializando na bola de 3, que não era essa loucura que é hoje, que qualquer cara hoje arremessa de 3, né? Tinha uns especialistas nos times. Tô falando aqui, parece que eu jogo na década de 50, mas há 10, 15 anos atrás o basquete era muito diferente do que é jogado hoje, né? A velocidade, o pace. Então eu era esse armador mais clássico, uma qualidade assim, que sempre foi reconhecida pelos meus técnicos, a inteligência para jogar, né, de poder achar os melhores espaços, as melhores situações em quadra. Então eu era esse cara aí, mas nunca fui o destaque, né? Tá. Sempre tava ali brigando para ser titular e tentando... Aí depois disso você pegou gosto pelo microfone, pelas câmeras? Cara, foi uma decisão difícil na época. Eu tava muito em dúvida entre jornalismo e educação física, como o que fazer de faculdade. Uhum. Rumar para uma área mais técnica, né, de beira de quadra ali, que era uma coisa, ou esse jornalismo esportivo, trabalhar com basquete, né, ou com esporte de um modo geral. E aí minha família tem muita gente da comunicação, meus 3 irmãos, né, meu irmão e minhas 2 irmãs são da área da comunicação, e aí isso acho que acabou me motivando, conversei muito com eles na época, sabia que poderia ter uns atalhos, umas ajudas aí do meio, e aí acabei indo pro jornalismo. Aí foi pra NBB. Na verdade eu tive algumas experiências antes, trabalhei no Portal Terra, trabalhei em outros lugares, mas aí em 2013 eu tinha 3 anos de formado na faculdade, eu consegui entrar no NBB, na época tava na 5ª temporada só do NBB, era um filhotinho ainda o produto. Que no Brasil ainda tava começando a divulgar. Teve esse movimento de mudança de um campeonato que era gerido pela confederação, né, esse campeonato mais tradicional, para uma liga que tem o conceito de ser administrada pelos clubes e tudo mais.
Então eu, cheguei no escritório do NBB, tinham 12 funcionários, eu fui acho que o 13º, 14º na época. E aí, cara, em 3, 4 anos já tinham 30, então eu participei de um momento ali muito especial também pro NBB, foi um crescimento muito grande do produto, da empresa, então foi muito legal. Aí depois disso você virou, então, repórter do NBB e depois apresentador? Foi... Cara, eu fiquei 6 anos no corpo executivo, acho que fala, né? Tive vários cargos, meu último cargo ali era gerente de conteúdo, então eu tomava conta de toda a produção, até das transmissões, do que entrava de tela. E algumas vezes o meu chefe na época, o Guilherme Buzo, que era o diretor de comunicação, ele falava que ele gostava da minha dinâmica de como eu falava, de como eu abordava nas entrevistas ali no off, de como eu produzia as coisas, e ele tinha me dado algumas chances. Assim, na LDB, que é o campeonato do Sub-22, uma outra transmissão às vezes que precisava. E aí eu tive um momento que eu saí, né, do escritório. E logo depois que eu saí, cara, foi uma coincidência, um comentarista que tava na casa acabou sendo desligado e a primeira pessoa que eles ligaram fui eu. E aí eu já cheguei comentando, assim, ele falou, cara, eu quero que você seja comentarista e repórter, porque eu gosto de você nas duas e a gente vai entendendo. Só que aí eu fui gostando das duas e paralelo a isso teve a oportunidade de apresentar um programa com o Gustavinho Lima, que teve aqui também, né? Aqui, gente boníssima. A gente apresentou o NBB Showtime na época, que era um talk show semanal de basquete, produzido no YouTube do NBB também. Legal. Então eu tive essa experiência muito legal. E depois você passou a cuidar da carreira de atletas. A nova geração dos atletas. Aí foi essa virada de chave aí? Foi uma virada de chave natural. Era uma coisa assim que passava na minha cabeça, Serginho, trabalhar com atletas nas diversas áreas, né, na gestão, produzir conteúdo para eles também, né, tornar o atleta um produto, fazer esse 360. E, cara, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, pandemia, eu conheci um garoto, João Vitor, que na época jogava no Palmeiras, conheci ele num racha clandestino da pandemia aí, numa praça, e a gente desenvolveu uma relação muito legal. Acha um jogo de basquete, né? Um jogo de basquete, que fique bem claro, jogo de basquete, é o rachão, como se fosse o rachão. É o rachão, falam pelada, rachão, né? Não é que o cara tava fazendo racho. Não, nem diria. E aí, cara, conheci ele e as coisas foram andando naquele momento, eu pude contribuir não só pra carreira dele, né, com treinos, com municiar ele de informação, mas também ajudar muito na vida dele, que isso sempre foi uma coisa que eu tive dentro de mim, né, minha mãe brincava muito comigo, que eu era o cara que queria parar os carros para ajudar uma senhora a atravessar, eu via alguém cair, eu queria ajudar a levantar, então eu sempre tive muito desde muito novo, de querer ajudar pessoas, aquela coisa de propósito. E aí quando eu consegui entender que eu poderia ajudar pessoas através do basquete, não consegui pensar em outra coisa que eu queria fazer da vida. Legal. E como você vê a nova geração do NBB hoje? O que você está achando dos times, dos atletas? Cara, a gente está no momento de transição do basquete nacional, a gente teve uma geração muito gloriosa, tanto a termo nacional, internacional, né? A galera ali, Alex Garcia, Marcelinho Machado que já parou, Chamel, Guilherme Giovannone, Olivinha. Você vê que esses caras estão parando, né? Hoje a gente tem o Alex jogando, o Marquinhos já disse que vai se aposentar aí no final da temporada, o Chamel tá também, né? Falou que vai jogar mais uma, hein? Olha a informação aí. E aí essa nova geração tem que ocupar mesmo. Sim. Porque o esporte, não só o basquete, qualquer modalidade, precisa de ídolos, cara. Pra se tornar uma modalidade relevante dentro do Brasil. E eu vejo muitos nomes legais na nova geração. Não só a termos do que eles podem fazer como atletas, porque fisicamente eles já estão vindo diferentes, porque o jogo mudou, precisa ser mais rápido, precisa ser mais atlético. Mas também no carisma, nesse lance que a geração Z domina muito bem as mídias sociais desde cedo, então eles conseguem se transformar em produto, estão tendo uma visão que o pessoal lá de trás não teve, claro, são gerações, então eu vejo muitas coisas legais, eu acho que a gente está com uma nova safra, recentemente a gente teve a geração 2004, que nasceu em 2004, disputou o Mundial Sub-19 em 2023, bateu de frente com todas as potências do mundo, desses 12 jogadores que jogaram esse Mundial, se eu não me engano, 10 ou 11 já são profissionais, sendo que temos o Samis lá nos Estados Unidos indo para o universitário, não é profissional, mas no universitário, o Eduardo Klafk lá no universitário. Aqui no Brasil a gente tem o Reinan, a gente tem o Vitinho, a gente tem o Leandro Cardoso, a gente tem o Gabriel Landeira, a gente tem o Lucas Atauri. Já são nomes que chegaram para ficar. E a gente está falando de uma geração.
mas temos muitas outras boas para vir, né? E eu creio que o basquete brasileiro tá entendendo como transformar esses garotos realmente em astros. Hoje, quando você vai cuidar de um atleta, o que você olha primeiro? O que faz você achar que ele tem um diferencial? Cara, eu me pergunto muito isso, né? Não existe uma receita de bolo, mas assim, a visão analítica, o cara que é scout analítico, que olha só números e altura e tal, ele vai olhar o biotipo. Porque, cara, basquete não é que os baixos não podem jogar, mas eles são as exceções. E hoje, o basquete moderno, ele é jogado basicamente por 5 jogadores da mesma altura. Antigamente o armador tinha 1,70 e pouco, o ala 1,80 e pouco, e era uma escadinha o time. Hoje você olha times de basquete, o Oklahoma City Thunder essa temporada teve uma formação em que o jogador mais alto tinha 1,98. Só que o mais baixo tinha 1,95. Então eram 5 caras mais ou menos da mesma altura. Por quê? Porque o jogo é muito rápido, você precisa correr, e na defesa você tem que marcar mais de uma posição. Pô, o Serginho armador é o seu armador. Beleza, eu consigo marcar o Serginho. Mas e se vier o Lucas ali como pivô? Eu preciso conseguir marcar ele, porque tem as trocas. É uma coisa mais tática, é o jogo de xadrez, como é jogado hoje do basquete. Então é o biotipo, cara. Eu vou te falar que eu olhando assim, pura e friamente, eu vou olhar o biotipo. Claro que existem jogadores que não têm o biotipo, mas eles têm uma habilidade, eles têm a mente além, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas se eu chegar numa quadra de basquete agora pra ver um rachão e tiver 10, 15 moleques de entre 12, 15, 16 anos, eu vou olhar aquele canelinha seca, braçudo, magro, esticado, que ainda vai crescer, e isso é importante também. Boa. Então tem que saber que o moleque ainda vai crescer, tem que... É difícil. É um investimento, é uma aposta, como existem as apostas no mercado financeiro, apostas esportivas. Claro que é outro nível de aposta, mas quando é muito novo, é difícil. Mas aí, se você for falar de um jogador profissional, eu vou querer um cara que tenha mentalidade profissional. Aí eu não vou recrutar um atleta com mais de 18, 19 anos que eu não veja que tem uma mentalidade de ser 100% profissional no que ele faz. Porque existem atletas profissionais que realmente fazem tudo na disciplina, porque isso é o que o esporte exige, e existem jogadores. O cara que só joga porque ele tem talento e não tem essa disciplina, essa cultura de querer ir além. Para mim, o atleta profissional, ele tem que querer todo dia ir além. E isso, cara, só alongando um pouco essa resposta, eu peguei muito dos esportes individuais, nesse estudo sobre atletas. E o esporte coletivo, às vezes é difícil você mensurar como você vai além. No esporte individual, por exemplo, maratona aquática, a pessoa treina todo dia, ela precisa bater aquele tempo, a corrida, enfim, salto em altura. Cara, é uma loucura você pensar que você tem que ir todo dia pro seu treinamento. Se você faz o tempo de 20 minutos e 1 segundo e você fizer 20 minutos e 32 segundos, foi um dia perdido na sua vida. Sim. Então eu acho que essa cultura dos esportes individuais me encanta e eu tento passar isso pra galera do esporte coletivo. Você seria técnico de basquete? Não. Não? Não tenho, acho que emocional, não tenho mais cabelo pra cair, cara. Todas as experiências Pressão, que eu tive na beira da quadra, elas foram muito legais, assim, numa brincadeira, num jogo festivo, vambora. Mas, cara, é muito desgastante ali. Tem que estar muito pleno. Eu prefiro essa parte mais individual, né? Muitos até me confundem com a figura do técnico, porque eu tenho muito esse trabalho com os meus atletas de trocar uma ideia, não só da parte técnica também, mas da parte principalmente mental aí. Mas beira da quadra, Serginho, não é pra mim, não. Boa. O melhor time da NBB hoje? Cara, você tem atleta em tudo quanto é lugar, mas e aí, não vai não me te complicar. complica muito, não, cara. Até porque eu não sou um cara de omitir minha opinião, enfim. Cara, não tem como negar que o basquete mais bem jogado durante toda a temporada foi o do Minas. Não à toa, eles fecharam aí o primeiro turno com 5 derrotas em 34 jogos, que é uma campanha muito expressiva. Eles têm um time muito coeso, um time bem dividido as funções, né? Mas, cara, é difícil não falar do Franca nesse momento do campeonato, porque eles têm os melhores jogadores. Eles têm o Jorginho e o Lucas Dias, que pra mim, são os melhores jogadores individualmente do campeonato. Eles têm o Didi, que é um cara que tem experiência de NBA, um físico fora da curva e tá jogando muito bem. Pra mim, é um cara aí que pode facilmente estar no quinteto da temporada, o quinteto ideal. E um elenco de apoio muito forte e a camisa pesada. E aí chega o Flamengo ali, que teve turbulências ao longo da temporada. Então, se eu fosse fazer um ranking
De palpite para playoff, eu colocaria Minas e Franca no mesmo patamar, o Flamengo um pouquinho abaixo e aí vem os demais. Boa. Viu como o cara é técnico, como o cara manja. Vamos falar de NBA agora, deixa eu só dar um recadinho antes. Claro. Na XP, seu assessor de investimentos entende seus objetivos desde a primeira conversa. E você entende porque a XP é a assessoria eleita 6 vezes a melhor. Aliás, milhões de clientes entendem. A XP cuida de mais de R$ 1 trilhão em patrimônio. Mais de 20 anos revolucionando o mercado de investimentos no Brasil. Então, vem ser XP, o impossível é só o começo. Então, boa, bora falar de NBA. Até agora, seu time favorito. Não, primeiro o seu time favorito da NBA. Cara, essa pergunta é difícil pra mim, porque originalmente eu torço pro Boston Celtics. Uhum. Tá bem. Tá bem, né? O time histórico. Você acha que leva de novo? Pode levar, é o favorito pra mim no leste. Mas eu sou um cara que sempre gostei mais de acompanhar jogadores do que o time, né? O Boston Celtics vai existir o resto da vida aí, sei lá. Então eu sempre fui um cara que tive momentos com jogadores, né? Então, meu primeiro ídolo foi o Tracy McGrady, lá nas antigas, jogava no Orlando Magic na época, e depois ele foi pro Houston, então eu tive esse momento. Depois foi o Steve Nash, que foi um cara que revolucionou o basquete antes dessa loucura como é jogada hoje. Jogava o Phoenix Suns na época, até no podcast, ele tá fazendo podcast com o LeBron James agora, e eles falaram sobre isso. Muito bom, inclusive. Muito bom, né? O Steve Nash é um gênio dentro e fora de quadra. Então ele foi um cara que eu acompanhei muito, né? Tinha o Leandrinho também no time, né? O nosso brasileiro jogando lá. Então o Phoenix Suns ali entre meados de 2007, 2008. E aí chegou um cara que roubou meu coração de vez, que é o LeBron James. Papai LeBron. Papai LeBron. Eu tava contando essa história recentemente, teve um jogo, as finais de conferência, era Miami contra Boston. No primeiro ano dele no Miami, ele tinha perdido o título para Dallas, foi meio um vexame na época, né? A mídia americana pesava muito que ele era pipoqueiro. E aí no ano seguinte, cara, ele foi jogar contra Boston a final de conferência. Tava 3-2 pro Boston a série. Jogo 6 no TD Garden em Boston. O LeBron completamente contra a parede, né? Se ele perde aquele jogo, ele ia virar o maior pipoqueiro da história do esporte. E ele fez 45 pontos, o Miami ganhou, e aí passou, foi pra final. E nesse dia, eu torcendo pro Boston, eu me realizei e falei, cara, como que alguém tem coragem de criticar esse cara? Ele faz tudo o que é possível dentro da quadra de basquete. Na hora da maior pressão da carreira dele, ele respondeu com 45 pontos. E aí, depois disso, eu comecei a acompanhar o LeBron. Também o cara. Então, eu sou LeBronzete. E hoje, nessa temporada, o melhor time até agora pra você? O melhor time até agora é o Oklahoma City Thunder. Não tem como falar que não é o melhor time. Eles jogam muito redondo. Eles têm um elenco muito jovem, então eles conseguem, no pulmão, aguentar a corrida. Pode subir ladeira, pode ser o que for. Eles jogam, pra mim, o melhor basquete até agora. Só que muda muito, pra mim, a temporada regular da NBA pra pros agora, playoffs, pra reta, né? que é um jogo muito mais cansativo também. muito né? mais estudado, Serginho. Eu acho que na temporada regular, claro que existem scouts pré-jogo e tudo mais, trabalho ali de comissões técnicas, mas eu acho que os próprios atletas, eles jogam, porque são 82 jogos. Não posso me esforçar para 82 jogos, só que para 7 eu posso dar o meu máximo. Não, Até porque caiu, tá fora. Exatamente, eu vou decorar tudo que o Serginho faz. Então eu vou anular o Serginho. Agora veste a camisa mesmo. Agora é a hora de... E o que você tá achando dos brazucas lá na NBA? Cara, o Gui Santos, eu vi ele como garoto aqui jogar na LDB, no NBB. É muito legal ver ele jogar e eu sempre acreditei que ele poderia ser um jogador que jogasse qualquer time do mundo. E ele tá provando isso porque ele tá jogando no Golden. Golden State Warriors hoje, cara, há 10 anos é um dos maiores times de basquete do mundo, da história, ou como a gente possa falar. E você vê que o moleque joga à vontade. Por quê? Porque ele é muito inteligente na quadra. Claro que ele tem muitos talentos, ele é alto, ele é habilidoso. Mas ele é muito inteligente jogando basquete. Ele sabe ocupar bem os espaços. E aí, cara, vem uma máxima que todo jogador deveria saber. Parece óbvio. Você tem que saber a sua função dentro do time. E ele não só sabe, como ele abraçou muito bem. Então ele é o cara que faz um trabalho sujo no Golden State e tá dando esperança de que ele vai ter uma carreira sólida na NBA e naturalmente vão outros brasileiros. E aí eu posso te dar um insight de quem cuida de atleta, de quem prospecta mercado. O atleta brasileiro voltou a ficar muito bem cotado no mercado internacional. Olha que legal. Por muito tempo o atleta brasileiro ficou um pouco marginalizado. A gente teve alguns episódios não tão legais. O Brasil já não é visto pela Europa por mercados grandes, aí não tô falando do esporte, como um país que é muito levado a sério em algumas coisas, e o atleta brasileiro às vezes ficou
no estigma de ser meio vagabundo. Mas não, estamos provando o contrário. Temos jogadores jogando em altíssimo nível em todos os cantos do mundo hoje. E eu tenho certeza que esse número vai aumentar muito aí nos próximos 5, 10 anos. E você tirando os Estados Unidos, onde você acha que os melhores jogadores se encontram? Em qual país? Cara, na Europa, um pouco dividido, mas se eu tivesse que falar eu falaria Espanha. Porque... Mais que a França? Mais que a França, cara. Porque talvez a gente tenha jogadores da seleção francesa jogando em times espanhóis. Como liga nacional, tirando torneios que envolvam mais de país e a NBA, a liga espanhola é a liga mais forte do mundo. É onde tem mais dinheiro, é onde tem mais jogadores talentosos, mais jogadores internacionais. Mas ali, né, é difícil, porque eles pegam o cara do leste europeu, eles pegam jogadores da América Latina, eles pegam muitos americanos também. Mas como potência, se eu falar um país aí eu vou falar a França, porque a água dos caras lá tá diferente. As novas gerações do basquete, a nova cara do basquete para as próximas temporadas para você. A gente pode falar do Shai. A gente pode falar do Shai, do Wembanyama, mas eu vou falar de um cara que eu sou muito fã, gosto muito, que é o Anthony Edwards do Minnesota. Eu acho que ele tem os elementos necessários para se tornar o cara mais visto, porque o jogo dele é muito dinâmico, muito agressivo, a personalidade dele é meio excêntrica. Ele só deu umas vaciladas aí na questão da paternidade dele aí, mas é muito garoto. Mas ele tem uma espontaneidade legal, né? Quando ele vai para entrevistas, quando ele, né, no documentário também que teve da NBA, ele foi super bem ali. Você vê que é um cara de bem com a vida, né? Então, e eu sou muito fã do jogo dele. Eu acho ele jogando basquete um assassino mesmo, no bom sentido, né? Boa. E MVP esse ano, quem leva? Cara, eu tive essa conversa durante o ano inteiro com muitas pessoas, né? Tentando justificar o porquê que o Jokic deveria ser. Mas não tem como. Vai ser o Shai. Shai? Vai ser o Shai. Porque agora no final o Denver deu uma caída boa. O Oklahoma fez essa campanha inacreditável, assim, histórica, né? Com menos de 20 derrotas. E o cara jogou muita bola, ele merece também. Eu acho que é um cara que nos últimos 3 anos superou completamente as expectativas. Pensar que ele foi trocado pelos Clippers, num pacotão, ele tava no meio de um pacotão pelo Paul George. Claro, ele tinha 1 ou 2 anos de NBA na época. Eu lembro que o Doc Rivers, na época, que era o técnico do Clippers, não queria envolver ele de jeito nenhum, mas o Oklahoma bateu o pé. Então, baita trabalho do Oklahoma também de montar esse time. Merece. Joga muita bola, tem um jogo poético. O jogo dele é poético de ver, assim. Você não entende, às vezes, como um especialista de basquete, alguém que treina jogadores, que passa técnica, como às vezes ele consegue deixar as coisas tão fáceis, cara. O trabalho de pés, a leveza que ele tem e um segredo dele que é a troca de ritmo, né? Do nada ele tá muito devagar, ele vai de 0 a 100 mais rápido que Ferrari, de 100 a 0 também. É muito importante o atleta saber diminuir o ritmo, porque às vezes você tá muito rápido para finalizar, você vai perder o timing, você vai jogar a bola muito forte e ele tem ele consegue diminuir e finalizar sempre muito bem equilibrado. Boa. Então é um cara completo, merece. Boa, vamos analisar uns times aqui. Daqui a pouco vai ter 2 joguinhos que eles inventaram. Eles inventaram uns joguinhos hoje aí pra pegar a gente lá, mas vamos lá. Antes disso, o melhor técnico pra você hoje, dessa temporada? Cara, eu vou ser um pouco clubista e polêmico. Eu vou falar do J.J. Redick. Porque primeira temporada, né, como técnico... Tá fazendo um baita trabalho. Baita trabalho. E, cara, eu valorizo muito os técnicos humanos. Não no sentido de que eles são os humanos com os jogadores. Eu vejo muita relação de hierarquia, que também faz parte, tá? O técnico é o chefe da tropa. Mas eu vejo o J.J. Redick irmão dos caras, né? Ele, com esse espírito de jogador. Você vê a dinâmica dele no vestiário. Então eu vou falar dele... Se eu tivesse que votar, eu votaria nele. Sei que ele não vai ganhar. O Kenny Atkinson do Cleveland, né? O técnico do Oklahoma também fazendo um grande trabalho. Outros caras aí.
Mas eu votaria no J.J. Redick porque eu gosto do pacote completo. Teve algum time que te surpreendeu esse ano que você falou, não, esse aí não vai longe, aí agora tá aí. Ou esse aí não vai fazer Cara, uma campanha tem um legal. time que é o meu xodó essa temporada, que é o Detroit Pistons. O Pistons, né? É o Pistons, cara. Eu gosto muito do elenco jovem que eles têm. Há uns 2 anos atrás, teve um scout do Pistons Internacional que veio pro Brasil. Eu conheci o cara, tava batendo papo. E falei pra ele, pô, eu gosto desse elenco jovem que vocês estão formando. Aí o cara foi meio pessimista, assim. Ah, não sei. Por isso que eu tô aqui, a gente quer achar novos jogadores. Cara, eles conseguiram formar uma identidade e tem essa parada de que lá em Detroit é clima de Libertadores. Os caras já começaram a vender os ingressos para os jogos dos playoffs. Já pensando no... Mas colocaram uma regra que só no estado de Michigan você pode comprar ingresso. Caramba. Então o IP, que é de Nova York, os caras do Knicks que comprariam ingresso não podem. Isso é clima Pra lotar pra lotar mesmo, de torcida local e esse orgulho que eles têm de... Detroit tem esse orgulho de ser um time tough, né? Um time... Desde os Bad Boys, aí passou pelo time que fez sucesso no início desse século, com o Ben Wallace, Rasheed Wallace e Chauncey Billups. E esse resgatando, e aí eu vou falar de um cara que é o Cade Cunningham, que pra mim, dentre os jovens, é um unicórnio. Ele é um cara de mais de 2,3 de altura, 2,4 jogando de armador, habilidoso e tomando decisões corretas dentro da quadra de basquete. Pra mim, ele é um dos melhores jogadores da NBA hoje. Caramba, boa. Então vamos lá, a gente ainda tem algumas vagas, antes de falar dos playoffs, a gente tem algumas vagas de play-in ainda, né? A gente tem Sacramento, vai jogar, o Golden ainda precisa ver se entra ou não, o Heat, o Bulls, o Orlando. Quem que você acha que entra nesse... Cara, no lado... Entre Bulls e Heat. Cara, eu vou ficar de Heat, mesmo não achando que eles estão assim, mas é porque é um time mais acostumado já com esses momentos. Orlando? O Orlando vai passar. Passa Orlando. O Orlando vai entrar no playoff. O Orlando poderia ter ido melhor se não fosse as lesões. O Banchero ficou muito tempo fora. Também é um time muito legal, jovem aí, com uma identidade bacana de assistir. Boa. Do outro lado, lá no Oeste, a gente tem Golden e Grizzlies disputando. Eu acho que o Golden ganha esse jogo, entra direto ali como sétimo. O Grizzlies... Cara, é um time que também pode assustar o Golden. E tem uma mística aí que o Golden nunca ganhou um jogo de play-in, não sei como que vai ser isso. Mas tá jogando muito bem, tá muito bem Tá entrosado, jogando muito né? bem e... Perdeu pro meu time, graças a E Deus. eu acho que vale muito esse jogo, porque você ter o Houston como seu confronto, como sétimo, e ter o Oklahoma você entrando com a 8ª vaga, muda muito ali pra você pensar que você vai passar pra próxima, né? E aí, o outro jogo que falta aqui é o Kings, que é o Sacramento. Esse aí é fácil apostar no Kings. O Dallas, depois que trocou o Doncic, não ganha. Se juntar nós 5 aqui, a gente ganha do Dallas. Bom, agora vamos falar pros definidos. Vamos começar com o meu time. O Clippers, que estão falando que ele tá aquecido. 8 jogos na sequência com vitória. A gente tem a dobradinha do Barba e também do Kawhi, que resolveu jogar, que tá bem, tá jogando bem. Só que vai enfrentar um Denver. O que você acha? Quem leva? Cara, eu tô contigo nessa. Você acredita que eu apostaria no Clippers? Porque basquete é momento. Como você falou, o momento do Clippers é fenomenal. O Barba tá jogando bem. Né, dá pra falar que é quase o Barba do Houston. Se o Kawhi estiver saudável, o Kawhi é um top 10 NBA, top 15, o que seja. E o Denver é uma confusão danada, né? Uma semana atrás, 2 semanas antes dos playoffs, os caras mandam o técnico e o GM embora. Parece que o Jokic também não tava muito feliz lá com as coisas. Então acho que tá um climão meio desagradável no Denver lá. E isso vai pesar. E se o Clippers tiver coeso, eu acho que, cara, não é nem loucura pensar que passa fácil. Temos também Milwaukee Pacers. Esse jogo é legal porque tem uma rivalidade aí desses times recentes, da região ali também, histórica, mas recentemente tiveram vários embates aí. Teve um jogo que o Giannis fez sei lá quantos pontos e os caras quiseram dar a bola do jogo para um calouro do Indiana. Ele foi lá, buscou a bola no vestiário. Já tem um climão, mas eu vou de Milwaukee pelo Giannis, porque, cara, esse cara aí Giannis. É um monstro. O Pistons e o Knicks. Pistons fácil. Fácil não. não, já falou. fácil não, mas, cara, o Knicks não me convenceu essa temporada. Os caras ficaram falando ali, ó. Não, deixa eu falar. Pode me cobrar aí. Eu vou voltar com esse vídeo aqui quando o Pistons estiver eliminado. No final, a gente vai voltar com todo mundo que falou. Eu tenho certeza que eu vou acertar. Só com perguntas que a gente fez pra galera. Essa é o jogo que o Pistons já vai roubar uma em New York logo no começo. Em casa eles não perdem. E eu vou de Pistons. Agora vamos então pra Papai e Milwaukee.
Não, é o Milwaukee não, Minnesota. é o Minnesota Timberwolves e Lakers. Cara, não vai ser fácil pro Lakers não, porque esse tal desse Edwards aí, ele é encardido. Mas eu vou, acho que 4-2 ali, Lakers. 4-2. O jogo final, quem que vai? A final da NBA? A final da NBA esse ano, pra você, quem que vai? Então, depois de tudo isso. Aí Cara, eu vou traçar aqui o melhor script pra NBA possível, que seria uma final Boston e Lakers. Boston e Lakers? Boston e Lakers. Ou que se não passa. Eu acho que vai pra final de conferência com o Lakers. O Lakers conseguiu sair do OKC até a final de conferência e eu acho que vai pesar o fator Papai LeBron. Né? O Oklahoma é um time muito novo. Eles não... O veterano deles é o Caruso, que até brinca, né? Pô, eu nem tenho 30 anos ainda, mas é um cara que já foi campeão da NBA também. Mas não tem um peso de um veterano que vai segurar um vestiário, um momento de tensão que vai ser pro Oklahoma uma série contra o Lakers e o Doncic, né? E então eu creio que a experiência do LeBron e do Doncic vai pesar e o Lakers vai estar nessa final. Aí chega nessa final, quem leva? Aí é difícil, cara. Tu é Celtics, mas tu também gosta do LeBron. Eu vou de Lakers. O Lakers vai ganhar a NBA 2025. Eu vou de Lakers. Talvez é um clubismo pelo LeBron achar que esse título... É uma dupla bem interessante. Cara, não é loucura pensar que... Dupla... Não é difícil isso acontecer. Porque o LeBron, apesar de eu achar que o jogador não deve ser só medido a grandeza, né, por conta de títulos, todo mundo sabe que mais um título depois dos 40 transformaria, talvez tiraria algumas dúvidas de que ele é o melhor ou maior, como a gente possa falar. O Doncic tá mordido depois da troca pro Lakers, porque, pô, pensa assim, você leva seu time pra final da NBA, você faz o seu melhor, você joga, e os caras te dão um tapinha e falam, Serginho, valeu, cara. Já era. Então ele levou pro pessoal, pensar que é um cara que ano passado tava na final da NBA com um time pior do que o Lakers, né? Verdade. E o elenco de apoio do Lakers é bom. Eles conseguem ter um quinteto bem homogêneo quando eles têm o Austin Reeves, que virou já um cara de confiança. E eles têm o Dorian Finney-Smith e tem o Vanderbilt, tem o Hashimura, que são esses caras, como eu tava falando no começo do programa, esses caras híbridos que marcam qualquer posição, que vão fazer o trabalho pode sujo. Contar. Se a bolinha de 3 desses caras cair, principalmente do Hashimura, recentemente o Lakers jogou contra o Denver, ele jogou pra caramba, e eu lembro dele marcando o Jokic quadra inteira e tal. Cara, eu acho que o Lakers... Mas a gente também tem um Celtics muito bem amarrado. O Celtics é o melhor time. Isso é fácil. Se você fala, me dá um quinteto pra jogar agora, valendo contra os ETs invadiram a Terra, a gente precisa escalar um quinteto aí. Cara, me dá o quinteto do Celtics, porque ele é coeso. Boa. Mas acho que eu tô sendo um pouco polêmico. Faz sentido. Eu tô teorizando faz porque... Sentido. E aí, cara, numa final de NBA, né, eu acho que esse peso do LeBron e aí o Luka agora daria um tom aí pro Lakers poder bater o Celtics. Boa, então vamos pros joguinhos agora. Vamos para aquele clássico que agora a gente tem primeiro aqui. Agora a gente começou com a nossa NBA aqui. Que você vai sortear o negócio aqui. E aí depois você tem que acertar com emoji. Vamos nessa. Lembra que semana passada, o seu atleta acertou 4 de 5. Que ele está aqui, inclusive. Eu vim aqui para esse programa... Para matar os 5? Então vamos lá, ó lá. Vamos lá. Então já vai, já. Se eu preciso de cola aqui, porque nem eu sei esses aqui. Tem uns difíceis, hein? Olha aqui. Vamos lá. Qual eu mostro aqui. Mostra pra galera aí. Qual que é esse? Esse aqui é fácil. Demais. Esse aí já saiu. Esse já saiu. É fácil demais. Esse não pode errar. Um abraço pro meu amigo GG Vitor Machado lá em Salt Lake City, Utah Jazz. Já tá 1-0, já tá... Vamos lá pro segundo. Qual que é esse? Também muito fácil esse aqui, vou mostrar pra produção, não precisa nem olhar. Não, esse aí tá fácil. No look, esse aqui, ó, Chicago Bulls. Easy money. Não, pera lá. Não é o Bulls. Não é o Bulls? Não é o Bulls. Foi muito prepotente. Não é o Bulls. É o Milwaukee Bucks. Mas vale o quê? A primeira? Errei, produção. Então tá. Então agora, no máximo você empata, hein? Eu nem olhei aqui, vi. Primeiro, bolinha de basquete. Eu confundi o animal aqui, o cervo, né? Que é isso, com o búfalo. Então agora no máximo você empata, hein? No máximo vai empatar, hein? No máximo eu vou empatar. No máximo vai empatar agora. Muito fácil também. Esse aqui...
Tá Esse fácil. não, esse tá fácil, pô. Toronto Raptors. Toronto Raptors. Vamos lá. Falta mais quanto, Lucas? 2. Mais 2, né? 2. Vamos ver Não tô qual nem que é. olhando na cola, porque tá acertando todas. Pô, também mamão esse aqui, produção. Mamão. Time do cara, pô. Mamão, Boston Celtics. Agora, se errar essa... você Não tem pode- como, não vou Você errar. não pode errar essa. Eu errei Você- porque Se você for ver, eu confundi o animal. Confundiu o animal. Eu confundi o animal. Na segunda você acertou. mas conhecimento vamos de... Olha Ó, lá. veio uma coisa diferente lá. aqui. Deixa eu hein? ver. Veio uma coisa diferente aqui. Qual que é esse aí? Ih, meu... Saiu pra ele semana passada. Saiu pra ele. Cara, assim... Vamos lá. O que a gente tem? Um coração, Coração preto. temos predinhos. Predinhos e uma barba. Cara, Los Angeles Clippers? É sua última... É sua última... Sua última... Meu último palpite? Seu último palpite? Clippers? Cara, predinhos não é muito vibe Los Angeles, né? Último palpite. Pra empatar ou pra perder? Nossa, agora eu gostei que veio um difícil. Agora é a final. Quantos segundos aí, produção? 5, 4, 3, 2, 1. Cara, o Clippers não é preto, pra começar. O coração talvez seria outra cor. Prédios me remetem mais a Nova York do que Los Angeles. E o Barba. A barba que jogou lá, então eu vou nessa vibe de Brooklyn Nets. Acertou. Empatou. Agora tem um outro, é isso? O jogo? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, que agora é eu contra você. Só que eu não faço a Serginho? menor ideia que os caras bolaram aí. Como é que vai funcionar isso aí, produção? São dicas. São 3 dicas. Então, cada vez que for dando uma dica, vai caindo os pontos. Começa com 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Mas é a mesma pergunta e quem falar primeiro. Quem acertar. Primeiro, ganha. Tá. Mas o que é? Jogador? É time? É basquete? É NBA. Olha lá. Vamos lá. Boa Não, sorte. mentira, é jogador. Todos jogadores. Ah, tudo jogador? Não tem time? Não. Tá bom. Joga pelo Lakers. Pode dar palpite. LeBron. É, eu iria de LeBron, mas eu vou com outro que também tá famoso. LeBron já também iria LeBron, vai. Vamos LeBron. LeBron? Não é LeBron. Não é LeBron? Não é LeBron. Ah. É esloveno. Luka Doncic. Tá bom. Marcel, 2 pontinhos. Já- Então é isso. Chegou, falou. Falou que Passou repá, valendo. Então, vambora, Vai. vambora. Vamos lá. Segundo jogador. Já jogou por Cavaliers, Heat e Lakers. LeBron. Eu vou perder todas. Porra, vou perder todas. Então, primeiro, já foi MVP 2 vezes seguidas. Hortência. Stephen Curry. Não, Jokic. sim. Tá, não, perdi já. Eu já aceitei que eu perdi já. Foi a primeira escolha do draft de 2023. Mbaneyama. Não dá, velho. O cara manja tudo. Não dá tempo. Não dá. Quanto tá aí esse negócio? 18-0. 3, 6, 9, 10, Não ganho mais já. Eu já não ganho mais. Se eu acertar toda que eu vou fazer, não ganho mais. Presta atenção. Pois não, por favor. Aqui. É um dos Splash Brothers. Clay Thompson. Vai pra segunda. Chuta. Ah, mano. Não, vai, ganha aí, de 0. Eu achei que era o outro, Curry. Coloquei isso, cara. Pô, cara. Você Não, acertou não acertei um. Não, papai LeBron a gente chutou igual, mas ele falou primeiro. Não era. Então não acertei nenhuma. Ficou 3, 6, 9, 12, 3, 14, 14 a 0. Acabou tudo? Acabou. Não tem mais pergunta? 5 perguntas. Você errou todas. Pô, parabéns aí. De Serginho. 0. De 0. Serginho. Não, mas tu é professor. Pô. É, tu não, manja. Não, Não é à toa que você gerencia 26 artistas. Gabi, e atletas. obrigado por mandar a pauta aí antes pra mim. Isso aí os caras estavam guardados as 7 chaves, bicho. Não, brincadeira. Cara, isso só uma curiosidade aqui. Contei um pouco da minha história. Meu pai me estimulava muito esse negócio de memória, cara, de esporte. Ele me fazia decorar a escalação e falar que isso me fazia comer cabeça de peixe, que ajudava a Ômega memória.
e tal. E, cara, desde muito novo, esse negócio de decorar as coisas relacionadas a esporte, na escola também, mas... Cara, assim, eu tive uma memória muito boa, assim. A galera até brinca comigo. O que aconteceu na final em 93 e tal, lá, não sei o quê. Então esse negócio foi um jogo propício pra mim aí, Boa. cara. Pra fechar, o momento mais inesquecível pra você do basquete até hoje? Pode ser o da sua infância algum, pode ser na NBB, na NBA, ou o momento mais marcante pra você? Cara, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Sim, claro. Que eu tive vários momentos incríveis no basquete. O basquete é minha vida. Mas em 2019, eu fui pela primeira vez assistir um jogo da NBA. Foi lá no Barclays Center, lá em Brooklyn. E esse jogo era um jogo entre SESI Franca e Brooklyn Nets, né? Um jogo da pré-temporada da NBA. E no Franca jogava na época, né? Um dos meus melhores amigos, que é o Elinho Coraza, hoje armador do Corinthians. Então, cara, um dia inesquecível pra mim, que foi meu primeiro vez numa arena da NBA, e nessa arena estava jogando um amigo meu de infância, um cara que eu tenho o privilégio, né, de ser meu irmão de vida, né, conheço o Elinho nessa época de Pinheiros da base aí desde 13, 14 anos, um cara com uma carreira incrível, então foi uma sensação única mesmo, né, não é que eu fui ver um jogo, eu fui ver um jogo eu falava isso pra todas as pessoas lá em Nova York. Não, meu amigo, meu melhor amigo vai jogar hoje lá contra o Brooklyn. Então foi um dia inesquecível na minha vida. Boa, fechando. Obrigado, Pedro Alzado. Serginho, É nóis, obrigado, valeu, hein? viu? Valeu. Tamo junto. Valeu, até a próxima, gente.